Amém? Podemos nos sentar. Boa noite. Boa noite. Não, depois dessa oração dá para ser melhor. Vamos mais uma vez? Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Você está bem, sim ou não? Sim. Está bem? Amém. Queria que levantasse a mão aqui. Quem é santista aí? Levanta a mão. Você que está do lado aí de um santista, dá um tapinha no ombro e fala: vai passar, irmão. Vai passar. Você que não sabe, o Santos tomou uma goleada aí, né, Arthur? Quanto foi, Arthur? 6-0. Mas vai passar, gente. Vai passar. A palavra diz ser de santos, né? Então, a gente tem que buscar a santidade. Amém. Amém, meus irmãos. Uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite. Né? Como fui apresentado, eu me chamo Pedro. Eu tenho 28 anos. Eu vi uma mescla de só isso e tudo isso. Né? 28 anos, participo do grupo de oração Fogo do Alto, vou fazer 11 anos já. Tudo isso. E, como eu disse, né, uma grande alegria, né, estar aqui nessa noite com cada um de vocês. Né? Estou aqui com a minha noiva Júlia. Essa é a minha última pregação, né, antes do meu casamento. Uma grande promessa de Deus para a minha vida. E, meus queridos, hoje, então, o Senhor ele tem para cada um de nós nessa noite, independente se você já participa do nosso grupo de oração há um tempo ou não. Nós estamos vivendo uma campanha, né? Uma série dentro do grupo de oração Fogo do Alto. Eu queria que você falasse, como que é o nome dessa série? Herança. O Senhor ele tem uma herança para nós nesse mês de agosto e nós temos vivido isso domingo após domingo. Iniciamos há 2 semanas atrás, onde o Senhor falava para nós a respeito da importância da intercessão de Nossa Senhora ao nosso coração, para o desenvolvimento da nossa vida de oração, para a nossa vida espiritual. Na semana passada, Dia dos Pais, Lucas esteve aqui conosco, né, o Lucas, para pregar sobre a importância de São José, também neste caminho espiritual que o Senhor tem trabalhado com cada um de nós. E hoje, neste domingo, neste terceiro domingo de série Herança, o Senhor quer falar para nós sobre São Joaquim Santana. Quem aqui já conhece esses 2 santos da igreja? Levanta a mão aí em cima. Amém, amém. A maioria, então, eu vi que não conhece. Eu queria te apresentar esses santos, que na verdade, São Joaquim e Santa Ana são os pais de uma pessoa muito conhecida, que é quem? Que é Nossa Senhora. São os avós de Jesus. E é sobre eles que eu e você vamos nos aprofundar nessa noite. Amém? Amém. Quero que você pegue sua palavra de Deus comigo. Pega lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 em diante. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Amém? Encontrou aí? Amém. Pergunta para o seu irmão do lado: você encontrou, irmão? Está precisando de ajuda? Se precisar de ajuda, ajuda o irmão aí do seu lado. Amém. Vamos lá então no versículo 21, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. A palavra fala assim ao nosso coração: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Amém? Amém. Pode olhar aqui para frente.
Meus queridos, a palavra que nós acabamos de ler, ela relata o quê? O que acontece nessa palavra? É um milagre, não é? Uma pessoa, a palavra vai dizer, vai de encontro a Jesus, porque a filha dela estava sofrendo uma possessão demoníaca. Satanás tinha entrado naquela pessoa. Ou seja, nós estamos diante de um milagre. E o contexto, quando nós vamos nos aprofundar na passagem, vai nos dizer que a pessoa que chega até Jesus é uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Uma mulher estrangeira. Uma mulher pagã. Que não tinha os mesmos valores que Jesus. Que não acreditava naquilo que os apóstolos acreditavam. Veja, é uma mulher com um contexto social, uma realidade totalmente distinta daqueles que estavam caminhando com Jesus. E isso explica muito toda a conversa que aquela mulher tem com Jesus e com os seus discípulos. Só que tem algo que ficou muito marcado para mim quando eu li essa passagem pela primeira vez, que quando aquela mulher chega até Jesus, ela faz algo. Ela apresenta um problema para Jesus. Ela apresenta aquilo que ela estava vivendo na vida dela. A filha dela estava sofrendo uma possessão demoníaca. A primeira coisa que a gente pode tirar dessa passagem é isso. Tem uma pessoa, uma mulher, feita de carne, assim como eu e você, que está desesperada. Veja, é a filha dela que está ali. Imagina a angústia que aquela mulher tinha no coração. Talvez uma frustração de, nossa, por que a minha filha? Tanta pessoa nesse mundo. Nós estamos diante de uma mulher frustrada, angustiada, desesperada, que vai ao encontro de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, Pedro, mas onde que São Joaquim e Santa Ana entram nessa história? Porque em nenhum momento eles foram citados aqui. A gente está falando sobre Jesus, sobre uma mulher cananeia, sobre os apóstolos, onde que ele entra? Mais uma vez, uma mulher que apresentou um problema, uma frustração. Meus queridos, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre esses dois santos da igreja, tem muito pouco sobre eles, pouquíssimos relatos. Mas o pouco que a tradição da igreja nos conta, vai narrar que depois que eles se casam, né, São Joaquim com Santa Ana, eles começam a ter uma tremenda dificuldade para engravidar. Eles não conseguiam ter filhos. Passam-se anos, e eles não conseguem ter filhos. E a tradição da igreja não vai nos dizer que tanto São Joaquim como Santa Ana eram um homem e uma mulher de tremenda oração. Um homem de valor, uma mulher de valor, que seguiam ali os mandamentos. Podemos dizer que eram pessoas exemplares numa vida de fé, mas que estavam diante de uma grande frustração. Eles não conseguiam conceber um filho. Não conseguiam. E aí talvez você esteja perguntando, Pedro, mas o que isso tem a ver com a minha vida? E eu preciso te dizer, assim como aquela mulher cananeia foi ao encontro de Jesus de maneira desesperada, falando, Jesus, a minha filha está aqui, ó. Ela está com um demônio dentro dela. Da mesma maneira que São Joaquim e Santa Ana, ao falar com Deus, ao se relacionar com Deus, falar, a gente está tentando, a gente não consegue, a gente quer viver a vocação, a gente vai lá, sabe, no templo, a gente faz tudo o que precisa, a gente não está conseguindo. Uma frustração. Quantas vezes, meu querido, minha querida, na minha e na sua vida, nós somos exatamente essa mulher. Nós somos como São Joaquim e Santa Ana. Pessoas que têm caminhado, pessoas que têm buscado viver uma vida de santidade, ou não, porque a mulher, a palavra vai nos dizer que ela era pagã. Mas veja, são dois exemplos distintos de pessoas que se encontram com Deus, mostram uma frustração e falam, e aí? O que vai acontecer? Eu não sei você, mas eu estou com um monte de problema para resolver. Coisas que há muito tempo eu tenho apresentado para Jesus e parece que não tem solução. Queria que levantasse a mão. Quem aqui já saiu do grupo de oração um dia sem ter uma resposta que você tinha vindo buscar? Levanta a mão. Eu também. Estou te contando essa história porque todos nós buscamos nos relacionar com Deus. Por isso você está aqui. Eu te contei a história de um casal que se tornou santo,
pai de Nossa Senhora, olha que grande graça, que durante 20 anos a tradição da igreja nos conta, que não conseguiu ter filhos. Não conseguiu. O que será que durante 20 anos esses dois fizeram? O que será que eu e você fazemos quando o Senhor não atende a nossa prece? Porque a palavra, ela vai nos dizer lá no versículo 23, depois que a mulher apresenta um problema para Jesus, qual é a resposta de Jesus? Silêncio. Jesus não responde nada. Olha o quão grande é isso. Talvez nós chegamos aqui no grupo de oração, apresentamos pequenos problemas na nossa vida. A mulher não, você vai concordar comigo, é um problema gigantesco. O filho dela estava possesso pelo demônio. E a palavra diz no versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Durante 20 anos, São Joaquim e Santa Ana não tiveram uma resposta da parte de Deus. E veja, olha o plano gigantesco que Deus tinha para a vida daqueles dois. Nossa Senhora seria a filha deles. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa. De Nossa Senhora não viria qualquer um, viria Jesus que se entregou por nós nessa cruz. O que seria de nós se talvez na ausência de uma resposta de Deus nós desistíssemos? Veja, meu querido, eu estou te falando isso nessa noite porque talvez eu e você nos encontramos na mesma situação dessa mulher. A gente está passando por dificuldade, por problema. Às vezes a gente chega no grupo, apresenta para Jesus, fala: Jesus, olha, minha casa está desse jeito, eu não estou conseguindo mudar, eu estou caindo no mesmo pecado, nos mesmos erros, e nada acontece. Assim como o versículo 23 diz, Jesus não lhe respondeu nada. Por vezes eu e você chegamos aqui, rezamos, cantamos, e nada acontece. Eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo algumas vezes. E é muito frustrante, você concorda comigo? Isso ou não? É frustrante, né? Você reza, você jejua e nada acontece. Mas a gente vê que isso não é algo diferente do que essa mulher viveu, do que esses dois santos viveram. E sabe qual que é o grande problema disso, meus queridos? Talvez a ausência de uma resposta imediata de Deus para as nossas orações pode nos levar, escute isso, talvez diante de tudo que você tem rezado, Deus não tem te respondido, ou talvez não te respondeu da maneira como você gostaria. Isso pode levar o nosso coração a um estado de soberba, de olhar para Deus e falar: por que você não está fazendo nada? Por que você não está atendendo a minha oração? Veja, aquilo que talvez para nós seria uma mera frustração, pode se tornar uma soberba de achar que Deus está ali para nos servir. E aquilo que nós achamos que é bom para nós, Deus também tem que achar. E não é assim. A palavra é muito clara em dizer que a primeira coisa que Jesus faz com aquela mulher é não direcionar a palavra para ela. Jesus não direciona. E eu não sei vocês, mas quando eu li essa passagem, eu fiquei um pouco desconcertado. Porque nós ouvimos falar de Jesus, aquele que cura, aquele que é atencioso, aquele que olha, que cuida, que toca. E nós somos apresentados a uma versão de Jesus, onde uma pessoa está desesperada e Jesus segue reto. Não responde ela, pelo menos no primeiro momento. E talvez quando nós lemos essa passagem, pode parecer que Jesus está brincando com ela, não é? Porque primeiro Jesus não responde, depois Jesus dá uma resposta mais ou menos, e depois de fato Jesus vai lá e cura a filha dela, tira o demônio. Talvez nós, na nossa pequenez, humanos, podemos achar: Jesus está de brincadeira, né? Ele poderia ter curado desde o início. Jesus, ele quis fazer uma graça ali com aquela mulher, não é possível. E meu querido, não. Assim como com São Joaquim e Santa Ana, Deus, ele não quis que eles esperassem mais de 20 anos à toa
para fazer graça com eles. Não. Jesus, ele olha para a nossa vida como ele olhou para aquela mulher cananeia, como ele olhou para São Joaquim e Santana. E ele quer extrair destes problemas, dessas frustrações, dessas dificuldades. Jesus quer extrair a minha e a sua fé. A palavra em Hebreus vai nos dizer que a fé é o fundamento da esperança. E você vai concordar comigo que algo que tinha no coração dessa mulher cananeia era esperança, sim ou não? Sim. Ela estava depositando em Jesus a esperança da vida dela. Eu imagino aquela mulher, sabe, passando ali dias e dias, e a filha dela naquele estado, e ela não podia fazer nada. Olha o quão grande é a fé daquela mulher, de ir até o encontro de Jesus, sendo que ela não era judia. Jesus tinha todos os motivos do mundo para deixá-la de lado, e os próprios apóstolos falavam: olha, vamos mandar ela embora, ela está gritando aqui do nosso lado. Meu querido, nos problemas, nas frustrações, nos erros que nós temos cometido, Jesus não está brincando conosco ao deixar isso acontecer. Mas Jesus tem um plano por trás. Ele quer que eu e você saiamos dessas situações. Ele quer que eu e você vivamos essas situações com de fato uma esperança no nosso coração. Algo que Jesus martelava no meu coração. Eu e você precisamos sair daqui essa noite mais maduros na fé. O Senhor falava ao meu coração que nós temos sido birrentos na presença dele. Onde nós pedimos algo, Jesus não nos atende. Ah, não vou no grupo. Ah, Jesus não me deu aquilo. Ah, não, na missa esse domingo eu não vou. Ah, eu caí em pecado, Jesus me deixou cair em pecado. Ah, não, hoje eu não vou rezar não. Semana que vem, quem sabe. Meus queridos, eu e você, ao olhar para a vida dessa mulher, para olhar para São Joaquim e Santa Ana, uma mulher que deposita a esperança em Jesus, tudo que ela tinha. Um homem e uma mulher casados por 20 anos, lutando, escutando um monte de coisa, porque eu não contei esse detalhe. Para a religião judaica, um casal não ter filhos era uma das piores coisas que poderia acontecer. Eles eram zombados, eles eram maltratados. Quando São Joaquim ia até o templo rezar, os demais homens que estavam ali ficavam zombando dele, maltratando ele. Porque não ter filhos era como se fosse uma maldição sobre o casal. Veja, 20 anos aguentando isso. E rezando, e entregando para Deus. A esperança dos pais de Nossa Senhora, a voz de Jesus, precisa minimamente contagiar o nosso coração nessa noite. A esperança dessa mulher, minimamente, precisa mudar o nosso coração. Jesus permite que tribulações alcancem a nossa vida, a nossa casa, para que justamente a partir delas nós tenhamos mais intimidade, nós tenhamos mais fé, nós tenhamos mais maturidade. Em nenhum momento do Evangelho Jesus foi indiferente à dor daquela mulher. Em nenhum momento. Pode parecer que sim, mas não. A todo momento Jesus estava tentando extrair aquilo que ele queria escutar daquela mulher. Jesus estava querendo também mostrar para os apóstolos que estavam junto dele que ele não é indiferente a ninguém, porque os apóstolos olhavam uma pessoa de fora, uma pessoa pagã, querendo receber uma cura de Jesus, e Jesus vai lá e quebra um paradigma, fala: não, ela também é digna. E eu preciso te dizer para você nessa noite, você também é digno das curas que Jesus quer derramar na tua vida. Você também é digno de uma reconstrução que talvez Jesus queira fazer no teu coração, na tua casa. Só que o primeiro passo para que isso aconteça é reavivar a esperança que eu e você temos no Senhor. Há quanto tempo de fato nós não acreditamos naquilo que nós rezamos? Há quanto tempo a gente reza como se fosse algo automático e a gente nem acredita naquilo? A fé, meus queridos, a palavra nos diz, é o fundamento da esperança. Se nós não temos fé, se nós não acreditamos, de nada vale ser esperançoso de alguma forma. Não, são palavras ao vento.
foi a esperança que manteve aquela mulher com a chama acesa para se encontrar com Jesus e mudar a vida dela. Foi a esperança que durante 20 anos manteve aquele casal de pé, aturando tudo que eles tiveram que aturar. E é a esperança que nós também precisamos cultivar. Só que veja, a esperança por si só, ela não basta. A palavra lá no versículo 26, Jesus vai falar assim: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Veja, Jesus mais uma vez dá a entender que aquela mulher não devia estar ali. No versículo 27 ela responde: certamente, Senhor, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E aí Jesus diz que a fé dela é grande e cura a filha dela. Veja, bastou que a esperança daquela mulher fosse muito grande para que ela alcançasse a cura da filha? O que você acha? Não bastou. Porque desde o início ela estava com muita fé, ela estava com muita vontade. Assim como eu e você temos muita vontade de ser santo. E às vezes a gente cai, a gente fica triste, e a gente peca, e meu Deus, de novo Jesus. Veja, não adianta só ter esperança que Jesus vai mudar. Eu e você também precisamos mudar. E isso passa por um dom do Espírito Santo, que se chama sabedoria. Quando nós somos batizados, 7 dons são derramados sobre o nosso coração. Quando nós somos crismados, nós confirmamos esses 7 dons. Um deles é o dom da sabedoria. É o dom de entender, diante de dificuldades que nos são colocadas, diante de problemas que nós passamos, é através do dom da sabedoria que nós conseguimos entender de que maneira, onde, como eu e você devemos nos portar. Quando nós olhamos para essa mulher cananeia, nós vemos uma pessoa que não praticava a religião judaica. Nós vemos uma pessoa que não tinha os mesmos valores que eles, mas uma pessoa que tinha uma sabedoria gigantesca. Porque Jesus dá uma tirada nela e ela responde: mas até os cachorrinhos comem da mesa dos donos. Veja, diante de um Jesus que ignora e deixa ela em silêncio, diante de um Jesus que a princípio não queria muita coisa com ela, a mulher insiste, ela persevera, ela tem esperança, mas ela tem uma sabedoria, ela tem uma maturidade para continuar convicta naquilo que ela acreditava e conseguir o que ela estava buscando. Às vezes eu e você temos uma fé muito boa, às vezes nós acreditamos que Jesus é capaz, mas no primeiro vento que abala a estrutura, nós não temos sabedoria para lidar com o problema. Nós não temos maturidade, por vezes, para sentar com uma pessoa que há muito tempo está dando trabalho para nós, seja um amigo, talvez seu pai, sua mãe. A gente não tem maturidade para sentar, conversar com pessoas maduras. Talvez quando a gente recebe uma notícia negativa, eu preciso dizer, tem vários aqui que estão aí fazendo uma fase de vestibular. Meus queridos, nós precisamos tomar eventuais reprovações, seja em vestibular, seja dentro de uma faculdade, seja dentro de um colégio, com a maturidade, com a sabedoria que vem do alto, para entender que se não foi naquele momento, há algo maior para a minha e para a tua vida. Não adianta somente ter esperança, é preciso ter sabedoria de entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. São Joaquim e Santana querem deixar essa herança para nós. É preciso acreditar, é preciso crer, é preciso ter fé, mas só isso não vai bastar. Nós precisamos ser maduros a partir de agora, meus queridos. Assim como aquela mulher, a princípio ela foi ignorada, a princípio Jesus não estava dando muita bola, mas estava, mas ela foi até o fim, ela colheu os frutos. Eu e você precisamos ir até o fim. Eu e você precisamos insistir. Eu e você precisamos perseverar. Às vezes você vai chegar no grupo, talvez hoje, Jesus não vai te falar nada. Talvez semana que vem, ainda não. Sabe-se lá quanto tempo vai demorar. Mas eu te garanto, o Senhor é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele fala. Se um dia Ele proferiu sobre isso na tua vida, vai acontecer. Mas o grande legado que estes 2 santos da igreja querem deixar para nós nessa noite
é um tempo de amadurecimento. É um tempo, sabe, de criar casca. É um tempo de não qualquer coisa lá fora derrubar aquilo que Deus tem construído aqui dentro. Amém? Amém. Quero te convidar a ir ficando de pé neste momento.